Histórias macabras. Olá! Mandei esse acontecimento verídico ao canal Histórias Macabras, porque assisti um dos primeiros vídeos do canal e percebi que a forma contextualizada e a representatividade real que o canal aborda os temas tem a condição perfeita para nele fazer esse inédito relato, e já agradeço aos seus editores. Recanto da Cruz, município de Presidente Vargas, Maranhão, Brasil. 1986. O grande lobisomem negro. Olá, me chamo Arlindo, tenho 65 anos de idade hoje, e o que tenho para relatar é algo sobrenatural e que foge totalmente do ceticismo, pois, para muitos que tiveram contato comigo, meu irmão e meu cunhado, ficou, sem sombra de dúvida, uma pergunta que paira no ar até hoje: como nós conseguimos voltar para casa naquela noite, que parecia o pesadelo mais longo de nossas vidas? Pois bem, hoje, moro em São Luís, capital do Maranhão, mas toda a minha infância e adolescência, bem como uma grande parte da minha juventude, eu passei na minha terra, Recanto da Cruz. Um lugar um pouco afastado das cidades grandes, tanto é que nessa época, em nossa redondeza, tudo era mato. Cocais, áreas com muitos pés de açaí, estradas de terra estreitas, e muitas vezes na pissarra, moldada pela ação natural. Lá, todas as casas nessa época eram feitas de pau a pique, o que muitos chamam de casas de taipa. Povoado pequeno, com mais ou menos 400 habitantes na época, e que hoje virou cidade. Uma de nossas atividades de sobrevivência nessa época era, além da pesca, o trabalho no plantio de mandioca, que, para quem não sabe, é utilizada para fazer farinha em casas de forno, como muitos usam no Nordeste brasileiro. Meu pai era muito conhecido na região. Ele já é falecido e se chamava Velho Martim. Era moreno bem escuro, diferente de mim e de meus irmãos todos, e tinha o hábito de mascar fumo, além do que, muitas vezes, ele passava de 3 a 4 dias fora de casa, e sempre dizia que estava caçando, pois sempre nos preocupava, porque saía na sexta e só retornava pela segunda ou terça. E muitos sentiam falta dele, pelo seu jeito brincalhão e pitoresco. Minha mãe, que também já faleceu, era bem clara, assim como eu e meus irmãos. Muitos diziam que nós não éramos filhos legítimos dele, mas todos o respeitavam, pois, quando ele sentava na frente da casa de forno, embaixo de um pé de tangerina enorme, que ficava bem na frente da casa onde morava com minha mãe e meu irmão mais novo, muitos se aproximavam, pois se divertiam e ficavam arrepiados com as histórias que ele contava sobre muitos mistérios que rondavam toda a parte dos interiores próximos. Ele, certa vez, nos contou uma história que amedrontou todos na região, mas menos meu irmão, que se chama Nonato, conhecido por todos lá na época como Nonatinho. Ele nos falou de um velho que era comerciante, bem mesquinho, e não vendia fiado a ninguém, nem aos mais próximos de seu pequeno comércio. E
não dava nada a ninguém. Mas, o pior, não era isso, e sim, o fato de ele possuir um livro de São Cipriano. Que muitos chegaram a ver ele até lendo, como se não bastasse. Todos nessa época tinham criações de porcos, galinhas, patos, cabras, jumentos de carga, e até cabras e bodes. Menos seu Gregório, como era conhecido. Pois, seu quintal era todo cercado de vara, talo de palha, e boatos circulavam que ele tinha pacto com o demônio, pois tinha sido rejeitado pelos pais, e não tinha família. Porém, apesar de ter um pequeno comércio, ele plantava mandioca para fazer farinha. E, segundo o que meu pai nos contou naquela noite, viram rastros enormes, de mais ou menos 45 centímetros. No meio de sua plantação, em outro vilarejo onde ele morava e plantava. Pois bem, me recordo, como se fosse hoje. 1986, mais precisamente em junho, época que muitas crianças usavam bombinhas de morrão. E muitas brincadeiras da época de São João estavam acontecendo, pois era uma atração para aquela pequena comunidade. Nessa data, 23 de junho de 1986, eu, meu irmão Nonato e meu cunhado Jonas tínhamos que atravessar cofos de mandioca para nossas casas de forno, e, além de estarmos apenas com um jumento e um burro, para caminharmos cerca de 6 quilômetros, no meio de uma estrada estreita de terra e pissarra, ainda teríamos que atravessar uma lagoa, que dava nas nossas cinturas, e praticamente na altura das cargas dos animais, sem falar que a do jumento era mais baixa. Nós estávamos voltando, e já era aproximadamente 7 da noite. Mas já estávamos acostumados a fazer a travessia nesse horário. No entanto, para nosso azar, a lagoa estava escura, e mais cheia do que de costume, pois não havia estrelas no céu. Quando começamos a entrar na água com os animais, ouvimos o ronco, como de um porco, e, logo em seguida, alguns berros, como o brunido de um bezerro, como era comum, pois havia um criador que tinha muitos animais, e perdia muitos filhotes. Ficavam animais desgarrados, em busca da mãe. Então, Nonato falou: "Olha, fiquem firmes. Nós já estávamos no meio da travessia." Foi quando de repente, vimos uma sombra enorme de mais ou menos 1,90 m para 2 metros. Posicionada embaixo de um pé de açaí, fixou os olhos nos animais. Em nenhum momento olhou para nenhum de nós. O corpo era como o de um cachorro com pouco pelo, mas deu para ver que eram longos e muito pretos, como carvão. Em seguida, sentou-se na mesma posição que um cão fica sentado. A cabeça como de um boi, mas, só que, com enormes pelos. Muito estranho, bizarro demais. Ficamos paralisados. De repente, se afastou, e percebi que aquela coisa estava dando a volta para nos cercar. Mas, como nós estávamos no meio da lagoa, que tinha cerca de uns 25 metros de largura, meu cunhado Jonas lembrou que meu pai, velho Martinho, tinha ouvido uma história, que a besta nunca atravessa a água durante a noite. No desespero, mesmo Nonato, que é bem corajoso, e não acreditava em nada, passou a nos dizer que tínhamos que manter as cargas dos animais. E tivemos que ficar cerca de 4 horas dentro daquela lagoa. Como uma luz no fim do túnel, lembrei que tinha algumas bombas de morrão no bolso da minha camisa que estava enrolada no pescoço, e, como era o único entre nós,
que fumava nessa época não andava sem fósforo e cigarros. Acendi uma por uma, sempre jogando na direção de onde percebia os galhos quebrarem, até que não ouvimos mais nada. Tivemos que deixar as cargas, uma parte dentro e outra na beira da lagoa. Sem saber o que fazer, tiramos tudo. Meu cunhado chegou a urinar dentro d'água e eu fiquei paralisado. Nonato, mesmo tendo uma pequena garrucha, preferiu não arriscar, pois tinha pouca munição. Chegamos, mais ou menos umas 10 horas em nossa vila. No dia seguinte, um senhor, que também era fazedor de farinha, viu seu Gregório sentado na beira de uma estrada estreita, vindo na direção de sua casa, com um cofo de mandioca, pois ele achou estranho, já que ele não tinha tirado mandioca naquele mês. E ainda não tinha nada, pois conhecia ele. Porém, o pior é que, passados mais ou menos um mês, meu cunhado Jonas encontrou, no lado da sua chinela de dedo, que tinha deixado para trás, e estava, junto com a espingarda e um mocó de munição, que nosso pai usava. Após o fazedor de farinha nos contar, minha mãe nos afirmou: vocês foram cercados por um lobisomem, agradeçam, pois ele talvez não queria vocês, e sim algo que estava com vocês. E, até hoje, eu lembro daquela noite, quando retornei lá, há alguns anos. Fiquei sabendo que a maioria dos habitantes falavam sobre o ocorrido, e comentam até hoje. Muitos até chamam essa lagoa de Lagoa de Lobo Negro. Além de tudo, quando retornei lá, muitos não sabiam quem eu era, e muito menos o que passei naquela noite. Obrigado pela oportunidade.